Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast e dessa vez a gente tá aí com uma proposta diferente. Vamos gravar uma série com todos os pastores da CCR, que é uma série aí comemorativa, que em setembro a nossa igreja faz mais um ano, então vamos gravar essa série que vai ser muito legal. E estamos aqui com o primeiro pastor convidado, o pastor Enéas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Vai ser muito legal esse bate-papo que a gente vai ter. E é isso. Pode se apresentar aí pra galera, falar um pouquinho de você. Fala pessoal, tudo bem? Livni, tudo bem? Prazer estar aqui Tudo. com vocês, participando desse podcast especial, né, em comemoração a mais um aniversário da nossa igreja, a CCR. É muito gratificante ter essa oportunidade e eu tenho certeza que a nossa conversa aqui ela será bem produtiva, talvez polêmica e às vezes engraçada, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Vamos lá! Vamos lá. Pra começar, fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua vida pessoal, o que você faz da sua vida, como que é a sua família, você é casado, tem filho, não tem? Fala aí um pouco pra gente sobre a sua vida pessoal. Vamos lá, minha vida pessoal, né? Vamos lá, eu me chamo Enéas, Sim. né? Campos. Eu tenho 40 anos, né? Sou casado com a Cristiane, pai do Henrique e da Ana. Hoje eu estou trabalhando como gerente comercial, né, em uma imobiliária. Né? Eu tenho formação dentro da área de processos gerenciais. Atuo hoje também eu curso hoje pós-graduação na área de gestão estratégica de negócios. Nossa, né? muito legal. Isso para o meu lado secular, pessoal. Sim. Né? E dentro da igreja, né, hoje eu sou pastor auxiliar, né, na CCR, também cuido ali da parte do Ministério do Louvor, né, sou ali líder do Louvor, e também tenho formação bacharel em teologia, tenho curso de capelania cristã, liderança cristã e algumas outras coisinhas aí voltada ao ensino da palavra de Deus. Nossa, muito legal. Eu achava que, sei lá, eu acho que é de coisas mais antigas. Antigamente eu ouvia muito que era só a palavra e tinha muitos pastores que acabavam vivendo da obra e tal. Mas vamos começar com as nossas perguntas. Vamos lá. E aí, como a gente já tá nesse assunto, antes de você falar aí sobre o seu ministério, toda a sua trajetória até chegar aí ao pastorado, eu queria fazer uma pergunta. Eu acredito que é uma dúvida minha e de todo mundo que tá assistindo. Você acha que, porque você falou aí praticamente seu currículo, a gente vê que você tem bastante qualificações, não só na sua área secular, como você falou, como pro seu ministério também, a gente vê que você investe aí bastante no seu ministério. Você acha que pastor precisa estudar? Porque antigamente eu ouvia muito que o Espírito Santo vai me revelar a palavra e pronto, eu achava que não precisava estudar e precisa estudar para ser pastor, para ministrar a palavra de Deus? Como é que funciona isso? Precisa estudar para ser médico? Precisa, lógico, a gente vai lá, vai fazer uma Você é cirurgia. contadora, você precisa estudar. Precisei. Você hoje trabalha na área de audição, é isso, né? Você conseguiu chegar lá graças ao quê? Ao seu Estudo, currículo. claro. Na verdade, você buscou conhecimento. Assim, o pastor, sim, ele tem a necessidade de chamado, Sim. isso é fato, né? Porque nem todo filho de pastor é pastor, né? Assim como nem todo filho de peixe, né? Você vai falar que é peixinho. Realmente, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de pastor, nem sempre pastor. Né? Então, a função do pastor, ou o chamado pastoral, ele parte primeiramente sim, de um direcionamento de Deus. Mas a base que nos guia, sim, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos orienta, nos impulsiona e nos capacita a falar. Mas, à nossa volta, nós temos inúmeros meios de aprimorar isso. Por quê? O ser pastor não é só abrir a Bíblia ali no momento do culto e transmitir uma palavra de Deus. Tem pastor que às vezes ele precisa ser psicólogo, conselheiro, pastor que às vezes ele precisa ser médico, pastor às vezes ele precisa ser o cara que é o líder de torcida, que ele tem que motivar o povo. Então assim, essas coisas que são agregadas pautada sim em estudo, em conhecimento. Né? A área de teologia, que é o estudo de Deus, ela é necessária para um pastor que ele deseja ser um bom conhecedor das Escrituras Sagradas. Porque ele precisa saber de onde partiu a ideia da Bíblia,
Qual o conceito de Bíblia, né? Porque às vezes você fala assim, é a Bíblia, tal, mas qual que é a ideia da Bíblia? A ideia da Bíblia é o quê? É uma coleção de livros que foram juntados e se tornou o nosso guia. Se tornou a palavra de Deus sendo passada para nós. Então, o pastor hoje que não busca um conhecimento, seja dentro do campo teológico, hoje muitos pastores estão buscando conhecimento aí na área de psicologia, né, neurociência, por quê? Ele está tratando com pessoas. Então, é válido sim, quanto você puder investir na sua vida particular, secular, bacana, você está correndo atrás, porque enquanto estamos no mundo, nós precisamos sim nos capacitar, nos preparar, mas também quanto igreja, como pastor, líder, obreiro, se você tem a oportunidade de estudar e conhecer, é muito válido, porque isso traz muito, muito crescimento para você, individualmente e no coletivo. Legal, entendi, gostei, mas vamos focar aqui na sua pessoa, né, que a gente tá querendo saber aqui sobre você hoje. Conta pra gente a sua trajetória até você se tornar um pastor. Você já nasceu, seus pais são cristãos, você já nasceu num lar cristão. Como que foi aí a sua trajetória até você chegar hoje como pastor que você é? Bem bacana. Olha, a trajetória é muito boa, graças a Deus, né? Eu nasci sim no lar cristão, né? Tive esse privilégio, né? Agradeço a Deus pela vida dos meus pais. Tive o meu ensinamento, minha base de fé, ela vem, né? da palavra de Deus. E cresci, né, nesse meio, fiquei minha infância, adolescência, juventude dentro da casa de Deus. Tive os meus momentos de rebeldia, acho que como qualquer jovem, qualquer adolescente que, né, quem pode dizer que nunca teve aqueles 5 minutos, né, de falar, não quero mais ir para a igreja, não quero mais, enfim, mas pela misericórdia de Deus, né, eu permaneço hoje na casa de Deus. E o começo, né, como se dizer, da ideia de chamado pelo ministério, porque enquanto você vai à igreja como um membro, um congregado, você vai tipo num culto de domingo, num culto de terça, você vai com aquela ideia, eu vou pro culto, tal, vou para casa, você não tem uma responsabilidade. Mas quando você começa a exercer funções dentro da igreja que te trazem responsabilidades, né? Que nem eu particularmente, eu passei por todas as fases de uma hierarquia eclesiástica para chegar ao pastorado, certo, né? Eu não sentei lá no banco, alguém olhou para mim e falou, vem aqui que você vai ser pastor. Não, muito pelo contrário. Trabalhei como cooperador, trabalhei como diácono, servi como presbítero, e essa fase de presbitério ela durou muito tempo na minha vida, né, que teve o tempo que em 2009 que eu fui para Taiaçupeba, lá em Mogi das Cruzes, fiquei 3 anos com minha família lá, onde nós estávamos ali, iniciamos uma igreja ali juntamente com o ministério, e ficamos 3 anos lá, voltamos para São Paulo de novo. O mais atual aqui agora foi o trabalho que nós tínhamos ali nas casinhas, em São Nicolau também, que ficamos ali 1 ano, né? E foi muito bom, porque tudo isso me trouxe aprendizado e entre áreas da igreja também, né? Ministério de louvor, varões, trabalho com jovens, né? Então assim, eu sempre fui atuante e assim que foi formando, vamos dizer, o meu currículo dentro da igreja, né? Porque eu fui passando etapas, fui tendo aprendizados para que eu pudesse chegar, né, nessa nomenclatura de pastor, né, vamos dizer, e isso aconteceu no ano de 2016, em outubro de 2016, onde eu fui ordenado a pastor aqui no Ministério CCR. Legal a gente entender aí que a trajetória, que tem toda uma história por trás, porque hoje em dia eu vejo tanto pastor que eu não sei nem de onde vem, nem pra onde vai, nem quem consagrou como pastor, então é legal a gente ver que tem uma história e entender como que você chegou aonde você tá hoje. E aí, aqui nas pesquisas que eu fiz, eu descobri que você também é ministro de louvor, que você é líder de louvor aqui na CCR. Conta pra gente como que é esse ministério, como que funciona aqui na CCR. Eu sei que depende muito da liturgia de cada culto, né? Eu já fui em algumas igrejas e tal, mas aí eu queria saber como que funciona aqui na CCR, como que é ser líder do louvor, como que funciona, como que é lidar com essa turma aí. Vou falar, Libni, liderar na igreja, meu. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu queria ser líder na igreja e tal, mas assim,
não imagina a responsabilidade que é ser líder na igreja. Né? Eu, por exemplo, como eu disse aqui no âmbito secular, eu sou gestor de uma área comercial. Cara, então assim, pra mim é mais confortável ser o gestor lá na área comercial. Porque eu tenho uma equipe, tenho um pessoal que tem que produzir, tem que trazer resultado. E assim, você busca estratégias, trabalha perfil e tal, põe a equipe para andar. A equipe não rendeu, o que você faz? Você vai lá e tira, tal, contrata outro. Mas quando se trata em liderar dentro da igreja, é diferente. Porque assim, eu vou ter uma galera que às vezes ela vai estar 100%, o gás vai estar tanque cheio, o cara vai estar 1.000.000. Mas tem hora que a galera vai estar andando na reserva, sabe? Com medo de acabar a gasolina e o posto tá longe. Aí você vai aquela coisa que quando você pode, você deixa o carro em ponto morto e vai economizando combustível e engrena só quando precisa pegar a velocidade mesmo. Então, líder dentro da igreja, às vezes ele tem essas fases, sabe? Mas eu vou falar, liderar o Ministério de Louvor para mim é uma honra, né? É um prazer, porque música eu gosto, música faz parte da minha vida. Né? Eu falar que eu não gosto de música, eu vou estar mentindo, quem me conhece sabe. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de ouvir, né? Eu toco violão um pouquinho, toco um pouquinho de guitarra, arranho alguma coisa em contrabaixo. Então assim, eu tive minha vivência na igreja quando criança, aprendi música, cheguei a tocar instrumento de sopro também. Então assim, a música, ela faz parte de mim, né? Ela me educou, a música me instruiu, a música me leva para perto de Deus. E liderar o Ministério de Louvor na igreja, ele passa por tudo isso, ter a responsabilidade de saber que aquele grupo, aquela galera que tá lá na frente, é um time que tipo, vai começar o culto, é a primeira batalha que tá aqui, é a gente que tá na frente, a primeira, né, o primeiro momento de buscar Deus e trazer Deus para a igreja, preparar aquele ambiente para uma entrega a Deus, ela é a parte do louvor. Então isso requer muita responsabilidade. Mas é uma das coisas que assim eu amo fazer. Falar assim, vou tirar o louvor de você. Bacana, eu vou continuar crente, eu vou continuar adorando, mas eu tenho certeza para você que eu vou procurar algum meio de expor isso ou continuar fazendo isso, cara. Né? Que eu pego meu violão, sente em algum lugar, eu vou tocar, porque eu amo fazer isso. Faz parte de você, sabe? Né? Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica aí sobre louvor. Queria saber a sua opinião sobre... Eu já ouvi algumas ministrações até sobre o assunto e tal, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Você acha que para participar do grupo de louvor, ou às vezes até cantar de uma forma solo na igreja, independente... A pessoa precisa ter a voz boa ou ela precisa ter a unção de Deus para trazer para a igreja ou ela precisa ter os dois? Qual que é a sua opinião sobre? Olha, eu vou ser sincero, assim, defendendo o conceito de musical, eu acho que musical, tá? Tanto quem canta quanto quem faz parte da cozinha, quem toca lá o instrumento, ele tem que ter qualidades. Certo. Ele precisa ter qualidades. Concordo. Tá? Porque eu não vou pegar o primeiro que aparecer, né? E falar assim, eu toco teclado. Tá, toca teclado, tá, toca teclado. Tá, peraí, então, vem aqui, toca teclado pra mim. Você toca teclado. Você sabe o que é uma escala? Você sabe o que é uma nona? Você sabe o que é uma inversão? Você sabe o que é uma terça? Aí se o cara olha pra mim e fala assim, terça. Terça-feira. Entendeu? Fica difícil. Mesma coisa. A pessoa fala, eu vou cantar, eu quero fazer parte do... Porque assim, muita gente quer entrar no louvor, né? A galera, às vezes, chega na igreja e tá tendo aquele momento de entrosamento e tal, com a galera. Quem quiser entrar no louvor, fala com o pastor Enéas. Isso me dá um... porque assim, a galera quer fazer parte do louvor. Porque assim, todo mundo gosta de cantar. Quem nunca cantou no chuveiro, gente? Fala pra mim. Você, lá no seu chuveiro, e sua mãe sai do chuveiro e você cantando, né? Você tá no seu carro, o louvor tá rolando, você tá cantando. Então assim, nós temos, até porque essa ideia de cantar, de adorar, ela está em nós, porque Deus nos fez assim, nos fez adorador. Então isso tá aqui, dentro da gente. Nós precisamos cantar, precisamos adorar. Mas a questão técnica, ela tem sim seu peso. Mas a questão unção, ela tem sim o seu peso e eu vejo que assim, maior. Porque às vezes
muita técnica sem unção, né? Vai virar uma música. Uma música. Mas quando você fala assim, entregar um louvor a Deus, o louvor ele precisa ter unção. O louvor ele precisa tocar o coração de Deus. Tá? É a mesma coisa de você falar assim, um pregador. Tá? Às vezes, nem todo cara que ele é um bom orador, ele é um pregador. Sim. Às vezes nem cristão ele é, mas ele tem uma oratória tão boa que se você der uma Bíblia para ele 20 minutos em cima do púlpito, ele faz todo mundo chorar na igreja. Sim. Por quê? Ele tem a técnica, mas talvez ele não tenha a unção para colocar aquilo em prática. Então, são linhas que precisam sim ter um equilíbrio, mas a todo tempo a unção ela vai sobressair. Mas o estudo, cara, ele tem que ter a sua parte sim. Então, por isso que tem aí as escolas de música, os professores de canto, porque é aperfeiçoamento. Né? Tem gente que ainda usa, não sai desafinado aqui, Deus recebe no céu. Deus recebe no céu afinado, mas a gente que está lá embaixo, os ouvidos sofrem. Verdade. Né? Sofre. Então, é complicado. Eu acho que se você tem a condição de buscar um aperfeiçoamento, vale a pena, porque realmente aí você entrega o perfeito louvor a Deus, tanto na sua parte espiritual, quanto no seu lado humano, você está buscando melhorar para entregar o seu melhor também para Deus. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Gente, enquanto a gente está aqui expondo algum assunto, se você quiser deixar sua opinião aqui embaixo nos boxes de informações, pode deixar o que você pensa sobre os assuntos, deixar sua opinião aqui que a gente vai responder todas as perguntas. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu me identifico muito até pela minha família, de onde eu venho e tal. Então, eu cresci num ambiente que era totalmente idólatra a imagens, enfim. Sempre teve alguma imagem na minha casa. Seja na casa da minha mãe, que já frequentou o centro de Umbanda, seja na casa da minha madrinha, que era católica, tinha lá a imagem dela, enfim. Sempre tinha alguma imagem e eu nunca me identifiquei com... Eu sempre achei que era um intermediário. Eu preferia falar direto com Deus, até porque eu entendi isso muito cedo. Então, na minha vida, eu nunca coloquei essas imagens. Pra mim sempre era um a mais. Hoje em dia eu tô vendo isso ingressando dentro da igreja e eu tô achando meio estranho. Porque hoje em dia eu ligo talvez num canal, ou no YouTube, ou em algum canal da TV, aí eu vejo, tem uma água que se você comprar essa água, tem uma vassoura que se você varrer a sua casa, enfim, tem muitos intermediários aí hoje em dia, eu acho. E eu queria que você colocasse aí pra gente a sua visão como pastor referente a isso. Interessante, né? Quando você olha a Bíblia, né, você vai voltar lá para o Velho Testamento, você vai ver que antigamente o culto no Velho Testamento, Deus ele passa a Moisés a ordenança da construção do tabernáculo e ele coloca ali no tabernáculo certos utensílios, né? Você vai ver que tem a arca, né, no concerto, tem dentro da arca tem as tábuas dos 10 mandamentos, tem o maná, né, que caiu do céu, e tem a vara de Arão que floresceu ali, cada um com seu significado, cada um com seu símbolo, né, e isso não vou detalhar aqui agora, mas em um momento de culto as pessoas elas tinham aquilo ali como um entendimento do que Deus representava, né? E a arca para o povo de Israel ela representava ali a presença de Deus, né? E eles eram muito apegados a isso, tanto que o povo de Israel quando ele ia para uma guerra ele colocava a arca do Senhor à frente do exército porque na concepção deles aquele momento a presença de Deus ela estava ali, isso o Antigo Testamento. E quando Jesus vem ele quebra esses paradigmas de simbologia, né? Porque ele, o próprio Jesus, né? Ele vem e ele faz com que o véu do templo seja rasgado, aquele limite do homem normal, sem ser o sumo sacerdote, acessar a presença de Deus, ele foi rompido, e a ideia é que o homem já não é mais o mediador do próprio homem. Não é o homem mais que vai pegar a oferta e chegar diante de Deus e apresentar para que a livre tenha perdão do pecado. Então Jesus ele vem e quebra isso porque ele diz agora que o próprio homem ele volta a ter acesso a Deus mediante a fé, mediante a crer em Jesus.
mediante a aceitar o evangelho de salvação de Cristo. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda conseguem ter a sua fé, e eu vejo que de alguma forma manipulada, né? Manipulada, porque as pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, por enfermidades, elas estão recorrendo a Cristo como um recurso, sim, de alcançar uma resposta. E a partir do momento que você chega em uma igreja que lhe apresenta, olha, você tem isso daqui, se você adquirir isso aqui, levar isso para sua casa, você isso, fizer aquilo outro, você vai alcançar o seu milagre. O desejo dela é tão grande em ter a solução que ela abraça aquela ideia e leva. E acaba, de certa forma, intermediando o acesso diante de Deus. E às vezes, sim, Deus ele honra a fé dessa pessoa e ele manifesta poder. Mas não porque ela levou o objeto, mas porque a sua fé foi tão grande que alcançou Deus. E Deus olha, e da mesma forma que Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando a mulher do fluxo de sangue chega diante dele, era uma mulher que gastou tudo que ela tinha buscando uma solução. Né? Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela falou, não, preciso chegar até Jesus. Mas infelizmente hoje, as pessoas perdem essa ideia de que eu preciso chegar em Jesus para ter o milagre. Né? Chega no pastor, porque o pastor está lá na frente no púlpito dizendo, ó, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou consagrar por você, eu vou buscar em Deus, você vai ter sua resposta. Então eu estou terceirizando aquilo que é para mim fazer. Eu estou terceirizando o meu jejum, estou terceirizando minha oração. Então, ou seja, virou um mercado, virou um comércio e infelizmente muitas igrejas acabam usando disso. Né? Mas eu não acho correto, não defendo essa prática, porque isso é entre você e Deus, é entre a sua fé e Deus. Né? E a partir do momento que as pessoas buscam isso e têm essa garantia que elas estão sendo abençoadas, amém. Né? O importante eu tenho o quê? Que o nome de Cristo ele continue sendo glorificado. Né? Não os objetos em si. Né? Mas você recebeu o seu milagre, tá bacana, glória a Deus, Deus seja louvado, e é isso daí. Entendi. Outra pergunta. Polêmica? Não, até que não é polêmica, não. A gente veio aí a gente ainda está, né, num processo se recuperando globalmente de uma pandemia. E graças a Deus, né, tá melhorando as coisas. Tá já bastante, um percentual aí bem grande da população vacinada. Mas no começo foi um baque. A gente não sabia como que seria o dia de amanhã. Ficou todo mundo muito em choque, sem saber o que fazer, enfim. E as igrejas foram também, assim como acho o mundo todo, todas as áreas, enfim, foi bastante atingida. Muitas igrejas fecharam, outras igrejas se reinventaram, ficaram só com culto online. A CCR eu sei que não fechou em momento algum. Ela estava aí firme e forte, atendendo as pessoas, quando podia fazia culto, quando não podia, não fazia. Mesmo assim, vocês, pastores, o próprio pessoal da CCR, acabou sentindo algum impacto no fato de... Eu sei que vocês hoje transmitem, né, o culto online. Algum impacto, assim, em questão de... Como que eu posso falar essa... Assim, diminuiu as pessoas presencialmente, aumentou as pessoas aí online. Você acha que membros deixaram de frequentar, de congregar pessoalmente? Você acha que foi um ponto positivo ou um ponto negativo aí a parte de culto online? Eu sei que na questão da pandemia foi uma solução, foi uma estratégia, foi muito boa, mas e quando voltaram os cultos? O que você acha que... Qual o seu ponto referente ao culto online? Então, a questão da pandemia, né, foi realmente um agravante a nível mundial, né, porque tudo que vem sem um prévio aviso deixa todo mundo desestabilizado. Né, e o mundo ele precisa, né, dessa conexão entre pessoas, países, e quando esse eixo ele fica mais lento, ou nesse caso da pandemia ele foi interrompido porque o que se produzia parou de produzir, o que se vendia parou de vender, enfim, as pessoas ficaram assustadas, nós ficamos assustados.
né? Porque nós como pessoas ficamos assustados, né? Saímos de casa para trabalhar, no outro dia chegou o patrão e falou: você vai ficar em casa, você vai ter uma redução do seu salário, porque, enfim, a pandemia chegou e vai ter que parar. Sim. Né? A igreja teve que se reinventar e eu acho interessante isso porque mostrou um poder de resiliência muito forte em relação às igrejas, né? Porque muitas igrejas estavam acomodadas, né? Muitas igrejas estavam fechadas dentro daquele ritual de culto presencial num dia de semana, num domingo, né? Algumas igrejas já tinham essa visão de transmissão tal, bacana, e nós tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que entender o que era uma transmissão, tivemos que entender o que era o funcionamento de uma câmera, o que precisava para melhorar o som dentro de uma live, assim, enfim, conhecimentos técnicos que jamais nós pensávamos em ter que correr atrás um dia, e nós precisamos. Isso foi muito bom porque a igreja ela se manteve ativa, né? A CCR ela se manteve ativa, sempre procurando estar próximo aos irmãos, procurando sempre atender dentro de todas as necessidades. Então, pelo menos essa questão, né? Nós temos, até comentamos sempre, né? O pastor Marlon sempre fala que a igreja a CCR ela nunca deixou de ser atuante mesmo em meio à pandemia, e Deus sempre nos honrou, né? Deus sempre nos honrou. A questão sim positiva, bacana, alcance da internet sensacional, que tivemos pessoas de outros estados, pessoas da Bahia, pessoas, enfim, de vários estados acompanhando o culto, porque através do Instagram, Facebook, o próprio YouTube, as pessoas chegando, mas aconteceu isso que você falou, alguns eles tiraram o pé, mesmo agora com o nível que nós já estamos aí de doses, pessoas já com segunda dose tomada, outros com uma dose única e já resolvido, mas as pessoas ainda com certo receio de voltar para a igreja, um certo receio de estar na igreja, né? Mas em contrapartida, essas mesmas pessoas que têm receio de estar na igreja por conta de uma aglomeração, elas trabalham, elas pegam um ônibus lotado, pegam um metrô lotado, e isso de segunda a sexta. Aí quando se trata de um dia para ela estar no culto, ela vê como empecilho e ela coloca a pandemia. Então, infelizmente, muitos se esfriaram, alguns ainda permanecem, mas de uma forma bem lenta. Outros que nunca imaginavam estar na igreja, pós-pandemia, estão dentro da igreja, estão chegando, estão querendo mais de Deus, porque a pandemia veio também trouxe um alerta. Falou assim: hoje você está de pé, cara, amanhã você cai. Foi um belo de um chacoalhão, né? Então, beleza. Mais uma pergunta pra gente correr aqui, pra gente ir pros finalmente, né, desse podcast. Referente pastor, você até comentou aqui no começo, tipo, filho de pastor não necessariamente vai virar pastor. E o que você pensa de mulheres aí hoje sendo tituladas pastoras? Antigamente era mais difícil, né? Você via lá, apresentava, esse é o pastor, a líder das irmãs, a evangelista, a missionária, enfim, era muito raro uma pastora. O que você pensa hoje? Hoje em dia tá tendo mais esse reconhecimento, porque o pastorado é o quê? Ele cuida das ovelhas, ele tá ali junto, e na maioria das vezes as mulheres tinham muito mais esse papel do que o pastor, necessariamente. Né? Eu acho, você não acha? Qual a sua opinião do Eu acho. Sua opinião em relação a isso, Libni? Né? Aproveitando o gancho. Tá, vamos lá, de novo, reformulando. O que você pensa sobre hoje as mulheres aí, até na vida profissional as mulheres estão ocupando aí cargos mais altos e tal. Hoje em dia eu vejo muitas pastoras sendo aí reconhecidas. O que você pensa sobre esse assunto? Então, interessante, né? A ideia da mulher ser pastora, né? Porque essa, na verdade, ela é uma discussão que acaba se tornando uma discussão teológica. Você vai pegar dentro de pontos de vista de teólogos que vão usar a Bíblia como referência e vão defender que mulher ela não pode ser pastora, e também outros vão olhar e falar, não, mulher também sim pode ser pastora. Né? Mas as igrejas hoje, atualmente, e como você diz, nessa crescente, as mulheres sim, elas têm ganhado a sua força, tanto na igreja quanto fora da igreja. Né? Hoje
Você vê na área da política inúmeras mulheres fazendo carreira, na área do direito inúmeras mulheres fazendo carreira, na própria televisão, né, em telejornais, você vê hoje mulheres ocupando lugares que antigamente eram só os homens que ocupavam. Então assim, a mulher ela tem o seu espaço e ela está ganhando o seu espaço, né? E da mesma forma, o reconhecimento da mulher na igreja, ele tem ganhado o espaço dele. Né? É óbvio que o pastor, né, foi consagrado a pastor, que nem eu sou consagrado a pastor. No dia que eu fui consagrado a pastor, a minha esposa, ela também foi, de certa forma, separada e chamada a pastora também. Por quê? Ela é uma extensão de mim. Por quê? Ela é minha parte, ela é casada. Eu e ela somos o quê? Uma só carne. Então nós temos que ter esse entendimento, que ela é a minha auxiliadora. Então, se eu, no ofício de pastor, tenho as minhas responsabilidades, meus compromissos, enfim, atribuições dentro de um cargo, ela também acaba se tornando participante. Porque, como você bem disse, às vezes o marido, ele é o pastor, mas é a mulher do pastor que visita, é a mulher do pastor que ajuda, é a mulher do pastor que acolhe, é a mulher do pastor que faz isso. E a mulher, ela acaba tendo mais o destaque do que o marido, ou ela trabalhando mais que o marido, mas fica aquela coisa, o marido é o pastor, tal. Mas se você for olhar na Bíblia, lá no livro de Atos, você vai encontrar lá um casal chamado Priscila e Áquila, tá? Priscila e Áquila. Você vai ver que eles tinham a mesma responsabilidade, eles tinham o mesmo ofício. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo se ausentou e Apolo, ele se levanta e começa a falar as coisas, você vai ver que quem toma a frente da situação para dizer que ele estava pregando engano é Priscila, não foi Áquila. Então você percebe que a mulher, ela tomou um posicionamento e ela foi quem chegou e falou, peraí, não é bem assim não. E a própria Bíblia vai dizer que as responsabilidades que Priscila e Áquila tinham era a mesma responsabilidade que Paulo tinha. Então você entende que a mulher sim, desde que capacitada por Deus, direcionada por Deus e tendo sim essa sabedoria, esse senso de que pastorear é cuidar, amar, ajudar, pode ser pastora, e nós trazemos inúmeras pastoras, mulheres abençoadas em nossa igreja que, graças a Deus, cada dia com uma palavra surpreendente. Que bênção. Agora vamos fazer um bate e volta aqui. Eu vou falar algumas palavras aleatórias. Tem bola? Não tenho. Hoje eu não tenho, no próximo eu vou trazer. Então, eu vou falar a palavra aleatória e você vai me falar a primeira coisa que vem aí na sua cabeça. Beleza? Depois disso a gente vai fazer vou te fazer uma pergunta-chave aí pra gente encerrar. E é isso. Então vamos para o bate e volta agora, gente. Vamos lá, vamos ter só 5 perguntinhas, até porque a gente já tá aí com um tempo bem escasso, pra não ficar muito grande esse podcast, né? Inclusive, gente, não deixa de colocar aqui as suas perguntas para o próximo, ou até referente a isso, a gente vai responder tudo, hein? Não esquece. Ó, vamos lá, bate e volta. Igreja. Evangelho. Ministério. Aprendizado. Dom. Atribuição de Deus. Talento. Se busca. Sonho. Ir para os Estados Unidos. Congregar numa igreja black americana. Me leva. Dar um culto lá. Pecado. Inferno. Beleza. Essas foram as minhas perguntas. Nada muito impactante, não. Das próximas eu vou pedir umas frases mais impactantes, não somente uma palavra, né? Mas é isso. E agora, pra gente encerrar aí, tudo a ver com o seu ministério, a gente queria que você falasse aí uma música que marcou a sua vida ou a sua infância. Talvez é como você já nasceu num lar evangélico, pode ser que seja mais de uma música, enfim. Conta aí pra gente. Na verdade seria uma coletânea, né? Já dava pra montar uma playlist aqui de várias, e eu costumo dizer que a música, né? Eu disse já que ela me manteve na igreja, me trouxe pra igreja, me ensinou, e eu seria covarde, tá? Se eu falasse pra você, eu prefiro música tal, mas eu acho que toda a canção que te aproxima de Deus, acho que é a canção que você tem que ter preferência por ela. Certo. A canção que quando você ouve ela, você entende quem é Deus, o que Deus fez por você e o que Ele tem preparado para nós, tanto quanto na terra, e o que nos espera no céu. Eu acho que essa é a música perfeita, é a música que engrandece a Deus. Muito boa a resposta, gostei.
Gente, então é isso. Esse foi o nosso podcast aí da nossa série especial aniversário da igreja, com o nosso primeiro pastor aí convidado. A gente espera que vocês tenham gostado muito, muito mesmo. Mais uma vez aqui só reforçando, deixa sua pergunta, deixa seu like se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode melhorar, deixa perguntas para os próximos podcasts também. E é isso. Agora, para encerrar, o pastor Enéas vai estar falando aqui sobre os cultos da CCR, sobre como funciona. Vamos deixar também as informações aqui. Mas aí, para encerrar, ele vai dar todas essas informaçõezinhas e fica com a gente até o final. Já tá quase acabando. Quase acabando, pessoal. É isso aí. Obrigado por você que esteve aí conosco, você que está nos assistindo, né? Como a Libni disse aí, se você puder, compartilhe. As informações da igreja com certeza estarão na descrição do vídeo, página no Instagram, Facebook, o nosso endereço, né? Nossos cultos terça-feira às 20 horas, culto da palavra. Às 20 horas também na terça-feira nós temos ali o nosso Resgate Kids, né? Que é o nosso culto infantil. Você que tem seu filho, também muito bem-vindo, que enquanto você cultua na nave da igreja, o seu filho, ele está cultuando a Deus ali em um ambiente preparado para ele. Adolescentes também temos um encontro toda quinta-feira na igreja às 20 horas, os Adolas, né? O Ministério Aso. E domingo o nosso culto da palavra às 18 horas e 15 minutos, tá? E domingo de manhã também a EBD Kids. Então, você que quiser conhecer a nossa igreja, você que quiser trazer a sua família, pode ter certeza que você está vindo para um lugar de amor, para um lugar de carinho. CCR, ela é uma igreja família, CCR é uma igreja que ama você. E é isso, gente. Esperamos vocês todos aqui no culto da CCR e nos próximos podcasts. É isso, fiquem com Deus. Até o próximo. Um abraço, gente. Deus abençoe.